Olá, como vai você? Eu sou o Dr. Ted Talbot. Irei conduzir vocês nesta jornada pela auriculoterapia ou acupuntura auricular. Esta técnica não substitui o atendimento médico, mas é uma ferramenta terapêutica milenar que auxilia os profissionais de saúde na atenção básica. Além disso, este tipo de terapia oriental faz parte das terapias integrativas e complementares, fomentadas pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Vamos então começar nosso curso? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou formado em Biomedicina pela UESC, em Ilhéus, Bahia. Depois, fui fazer mestrado e doutorado na USP, até 2016. Ao voltar para a Bahia, lecionei em faculdades particulares, nos cursos de saúde. Tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em acupuntura pela Unime, em Itabuna, Bahia. Desde aquela ocasião, venho lecionando todas as terapias milenares, através de cursos livres presenciais e à distância. Tenho atuado como terapeuta, acupunturista e massoterapeuta por 5 anos. E para completar, também atuo em laboratórios de análises clínicas. Se tem uma coisa que eu nunca deixei de fazer, foi dar aulas de assuntos que domino. Pronto, podemos continuar nosso curso. O que aprenderemos em nosso curso de acupuntura auricular? Bom, vamos passar pelas teorias que fundamentam a medicina tradicional chinesa, MTC, e após entendermos para que serve a auriculoterapia, iremos entender sobre materiais de uso, mapas de trabalho, anatomia de nossas orelhas e protocolos de aplicação para ajudar no tratamento das diversas enfermidades. Tenho certeza que você já deve ter visto este símbolo preto e branco por aí, né? Mas tem gente que aplica esse desenho chinês em diversos contextos, nada a ver com o sentido original. Então, o que significa este desenho? Significa que há uma visão de mundo que explica que há coisas diferentes entre si, mas são complementares. Este desenho não fala sobre coisas paradoxais, tipo certo versus errado ou verdadeiro versus falso. Este desenho só fala de coisas que podem se complementar, tipo claro e escuro, alto e baixo, dia e noite, homem e mulher, frio e quente, feminino e masculino, dentro e fora, saúde e doença, enfim, você entendeu, não é? Neste desenho, a cor clara simboliza Yang e a cor escura simboliza Yin. Eu vou te explicar onde isso tudo se encaixa na área da saúde e na acupuntura auricular. Olha só esta tabela que preparei para você entender as diferenças entre Yin e Yang, principalmente no contexto da saúde humana. Doenças agudas, como febre que vem do nada, pode ser interpretada como um fenômeno Yang, mas quando essa mesma febre é duradoura e recorrente, por horas e dias, aí teremos uma manifestação de um fenômeno Yin. O mesmo acontece com dores. Se uma dor é forte e latejante, então é dor Yang. Se a dor é persistente, tipo uma dor de coluna que dura meses ou anos, então temos uma dor Yin. Percebe como classificar os sinais e sintomas de nosso corpo nessa perspectiva dual? Isso tudo é importante, porque nos dá um norte de como devemos tratar cada sinal e sintoma. Te aconselho a pausar o vídeo, ler a tabela, escrever suas reflexões e, se tiver dúvidas, não hesite em me perguntar. Agora, eu vou te explicar uma outra teoria muito importante que fundamenta a medicina tradicional chinesa e, portanto, serve de base para o raciocínio clínico que nos orienta nos tratamentos com o uso da acupuntura auricular ou auriculoterapia. Esta é a teoria dos 5 elementos ou 5 movimentos. Pode até parecer algo místico, mas eu te garanto que esta tabela e este gráfico de setas têm uma forma de estabelecer as relações entre os órgãos e vísceras, que você consegue encontrar nos livros das áreas de saúde que estudamos nas faculdades públicas e privadas pelo mundo todo. Lembra que eu disse que fiz mestrado em fisiologia pela USP? Então, há vários livros de fisiologia que estudamos lá. E se você ler os livros de medicina chinesa nesta parte da teoria e ler os livros de fisiologia, vai notar muita semelhança nos significados dos fenômenos e suas relações, mesmo que a linguagem seja um pouco diferente. Os antigos chineses só sabiam falar de um modo que nos parece poético. Eles contavam muitas histórias e usavam muitos símbolos, mas eram excelentes observadores e experimentadores, habilidades necessárias usadas na ciência atual.
Então vou te explicar esta teoria. Os órgãos principais eram chamados de Zang e eram simbolizados pelos componentes da natureza. Fogo representa coração, terra representa pâncreas e baço, metal representa pulmão, água representa rins, madeira representa fígado. E para os chineses, os órgãos ocos eram chamados Fu. Estes, por sua vez, também eram representados pelos mesmos elementos da natureza. Estômago também é representado pela terra, vesícula biliar é representado pela madeira, bexiga é representada pela água, intestino grosso é representado pelo metal, intestino delgado é representado pelo fogo. Percebe que cada elemento tem um par de órgãos chamados Zang Fu. Agora, olha só que interessante. Estes órgãos estão todos relacionados entre si, através de dois padrões de interação, criação e modulação. Na criação, há uma influência de ativação. Já na modulação ou controle, nos dá uma ideia de freio. O exemplo mais clássico que tem tudo a ver com a ciência atual é: rins controlam o coração, principalmente no contexto da pressão arterial e integridade cardíaca, e por sua vez, o coração perfunde os pulmões a fim de oxigenar o sangue e bombear este sangue para o corpo todo. É como se os pulmões fossem ativados pelo coração. Para a gente se aprofundar nesta teoria, teríamos que ter um vídeo longo só para discutir este assunto e comparar com os conteúdos científicos atuais. Então vamos prosseguir nosso curso de acupuntura auricular. Antes de falarmos sobre as indicações ou usos da auriculoterapia, temos que concordar que nada substitui o atendimento médico. Se você sofre de algum problema de saúde, mas ainda não tem diagnóstico, procure ajuda médica nos postos de saúde e consultórios particulares mais próximos de você. A acupuntura auricular é uma terapia complementar e integrativa. Ela vem como auxiliar no manejo clínico das diversas doenças e desequilíbrios que nossos corpos possam sofrer no dia a dia. Dito isto, então podemos auxiliar o tratamento de dores, ansiedade, insônia, melancolia, sintomas depressivos, estresse, pressão arterial elevada, sobrepeso e problemas de sono. Mas verifique com seu médico se há condições de receber este tipo de tratamento sem interferir no tratamento que o médico te prescreveu. É interessante ressaltar que biomédicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, odontólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e demais profissionais da saúde podem aprender estas técnicas e aplicar para tratar a si mesmos e aos seus pacientes. Não podemos deixar de falar das contraindicações. Não é porque seja um tratamento natural que vai ser isento de erros ou riscos se for utilizado incorretamente ou para propósitos errados. Se não for bem aplicada, esta terapia ocasiona efeitos colaterais e efeitos adversos. Não é interessante tratar gestantes com esta terapia. E criancinhas de colo, tenha cautela. Pessoas com algum tipo de surto psiquiátrico ou em crise, não é bom tratar com esta ferramenta terapêutica. Cuidado ao tratar pessoas com doenças crônicas, pois elas poderão achar que basta isso. Deixe claro que nada disso substitui o uso racional dos medicamentos. Não agulhe ou aplique as sementinhas de auriculoterapia sobre feridas e cicatrizes. Esta terapia não trata cancros e tumores. Os chineses antigos comparavam nossas orelhas ou pavilhão auditivo ao corpo de um bebê na posição de cabeça para baixo. Observe esta figura e as semelhanças estruturais. Isso é importante para começarmos a entender a anatomia auricular e os pontos de acupuntura. Aqui eu apresento a você a anatomia do pavilhão auricular ou orelha humana. Estes nomes são adotados também nos livros atuais de anatomia humana. Este tópico é muito importante. Agora, você começará a perceber que existe uma explicação neurofisiológica para justificar o funcionamento desta terapia milenar. Cada parte de nossas orelhas é inervada por pelo menos um dos pares de nervos cranianos. Perceba que estes nervos ligam a cabeça e o corpo, a medula espinhal, e a cada segmento cerebral responsável por processar sinais biológicos e avisos de cada órgão sobre seu estado funcional, fisiológico e estrutural anatômico. Foque sua atenção para o nervo vago. Vou te mostrar o que alguns artigos científicos mostram sobre a estimulação deste nervo.
para a saúde humana. Estes são alguns dos artigos científicos que mostram tratamentos para a dor em diversos contextos de doenças, inclusive ansiedade e depressão. Isso mostra que esta terapia milenar tem implicações científicas e não são crendices populares, como algumas pessoas alegam. Inclusive, alguns destes artigos mostram a importância de estimulação transcutânea vagal para tratamento de inflamação, dores e outros problemas de saúde. E você está lembrando que eu disse que este nervo vago é de extrema importância para a acupuntura auricular? Mais uma vez destaco, auriculoterapia ou acupuntura auricular tem sim bases científicas. Agora, vamos falar sobre os materiais que você precisa ter para realizar a acupuntura auricular. Já te aviso que estes materiais são de baixo custo e mesmo que você tenha que comprar novamente, duram bastante tempo. Vocês conseguem estes produtos no Mercado Livre ou outras plataformas de vendas com baixo custo. Tudo isso já é fabricado e amplamente vendido aqui no Brasil. E se você não tiver dinheiro para comprar tudo isso, sugiro você comprar sementes de mostarda, placas de sementes de mostarda, esparadrapo, algodão, álcool 70%, agulhas de acupuntura e a caixa de descarte de perfuro-cortantes para descartar essas agulhas adequadamente. Qual seria o preço da consulta e de cada sessão? Sugiro entre 30 a 60 reais por sessão. Depende de seu público-alvo e onde você trabalha. De qualquer forma, a margem de lucro é grande. Qualquer dúvida, pode me perguntar. Este aqui é um mapa auricular utilizado na França há alguns bons anos atrás. Seu autor baseou-se em ensinamentos chineses, japoneses e do Meio Oriente, onde utilizavam o corpo como parte do repertório terapêutico para tratar as doenças humanas. Alguns terapeutas, hoje em dia, ainda utilizam este mapa auricular e funciona em seus respectivos pacientes. O segredo está na boa anamnese e na combinação adequada de pontos de acupuntura. Agora, vou mostrar os mapas chineses e japoneses mais utilizados entre os terapeutas do mundo todo. Você pode ter acesso a estes mapas de forma gratuita no Google Imagens. Alguns destes mapas são bem didáticos e até trazem o desenho de cada parte do corpo nas áreas auriculares correspondentes. Todos os mapas auriculares atuais são baseados nestes mapas orientais. Agora, eu gostaria de te mostrar o mapa mais atual que utiliza dados neurofisiológicos para justificar a localização dos pontos de acupuntura e as combinações corretas destes pontos para tratar cada conjunto de sinais e sintomas dos pacientes. Perceba que estes pontos devem ser agulhados, mesmo estando bem próximos entre si. Sei que são muitos os pontos de acupuntura, mas memorizá-los é possível se você praticar os protocolos diariamente. Não precisa decorar os pontos e suas utilizações. Eu gostaria de destacar que estes pontos auriculares, situados na hélice da orelha, devem ser agulhados com cuidado para não traspassar. Se você observar um ponto de acupuntura não pretinho, é porque o ponto de acupuntura está na parte interna da hélice com a região da orelha. Bom, na próxima aula veremos ponto a ponto e suas aplicações e protocolos. Vamos começar a falar sobre os pontos de acupuntura auricular, um por um, separando por área da orelha humana. No lóbulo, você encontra estes pontos listados. Antes de iniciar, vou te explicar alguns termos novos. Por exemplo, neurastenia significa esgotamento físico e psicológico. É um tipo de cansaço excessivo. Por isso, o ponto que trata isso se chama alegria, que além disso ajuda a tratar apatia, melancolia, sono agitado, insônia, falta de energia e alterações de humor. O ponto dente ajuda a tratar dores de dente antes e depois dos tratamentos. O ponto psiquismo, que fica na pontinha do lóbulo, tem funções semelhantes ao ponto alegria. O ponto amígdala ou tônsilas ajuda a tratar dores de garganta, pigarro, secura na garganta, rouquidão, inflamações locais, tosse sem catarro. O ponto cordas vocais ajuda a tratar o mesmo que o ponto amígdala, o ponto palato também. Já os pontos língua, mandíbula, maxilar, ouvido interno, zigomático, face e olhos ajudam a tratar dores e problemas nestes locais anatômicos.
O ponto ansiedade ajuda a tratar ansiedade antecipatória e tudo que possa afetar a qualidade do sono e a falta de relaxamento. O ponto temporal ajuda a tratar insônia e dores de cabeça do tipo enxaqueca. O ponto zigomático ajuda a tratar inchaços na face e dores das inervações da face. O ponto occipital ajuda a tratar dores de cabeça devido ao aumento de pressão arterial e tensão nervosa. O ponto frontal ajuda a tratar dores de cabeça, sinusite, rinite, insônia e fobia à luz, fotofobia. Perceba que os pontos estão bem juntinhos, justamente para serem agulhados com certa precisão, mas se você só tiver sementes de auriculoterapia ou se quiser apenas usar seus próprios dedos para fazer a acupressão, então você poderá pressionar essas microáreas, os resultados serão os mesmos. Agora, iremos falar dos pontos da região do trago. É interessante ressaltar que a simples massagem nestes pontos de acupuntura já nos trazem benefícios sem o uso de agulhas de acupuntura ou ainda sementes de auriculoterapia. Os pontos nariz, adrenal, ouvido externo e ouvido interno tratam problemas de dores e inflamações nestes locais. O ponto hipotensão ajuda a tratar problemas de pressão baixa, ajudando a elevar um pouco a pressão a níveis fisiológicos ou normais. Os pontos sede, vício e fome ajudam a tratar problemas de compulsão por bebidas, alimentos e drogas. E juntamente com outros pontos de acupuntura, ajudam no tratamento de ansiedade que levam a pessoa a buscar compulsivamente algo que lhe sacie um desejo incontrolável. Mas lembre-se, todos os pontos não substituem o tratamento medicamentoso e o atendimento médico e psicológico. Nestas duas regiões, antitrago e incisura intertraginosa, iremos ver 11 pontos com diversas funções. É interessante ressaltar que os pontos transparentes estão na parte interna do antitrago. Os pontos pretinhos estão na parte da frente ou em cima do antitrago e incisura. Os pontos cerebelo, encéfalo, hipotálamo, tálamo, occipital, subcórtex e hipófise devem ser agulhados com cautela, e se você tiver certeza da necessidade disso, pois podem causar efeitos colaterais, caso não haja corretas aplicações das sementes ou agulhas. Todos estes pontos citados lidam com problemas de cabeça, tipo dores, tonturas, emoções. Os pontos glândulas, ovários e testículos ajudam a tratar desequilíbrios hormonais, mas não substituem o atendimento de um médico endocrinologista. O ponto ápice do antitrago ajuda a tratar patologias virais, problemas virais e inflamatórios. O ponto alergia trata de algumas alergias. Te recomendo assistir estas aulas de pontos de acupuntura com muita atenção. E, se possível, pratique bastante, pois assim você irá aprender a localização de cada ponto e suas respectivas funções. A escafa é a área da orelha entre o muro da coluna e a hélice da orelha. Em algumas pessoas é uma área rasa, em outras pessoas é uma área um pouco profunda. Em idosos, o muro da coluna e a hélice ficam mais rígidas e até mais sensíveis. Mais uma vez, o ponto transparente está na parte interna e corresponde ao ponto pescoço, que, por sua vez, trata dores dessa área. Repare que no muro da coluna você terá segmentos correspondentes a cada parte da coluna vertebral: cervical, torácica, lombar, sacral, nesta ordem de baixo para cima. A parte de trás do muro da coluna também pode ser útil no tratamento de dores de coluna, tanto ósseas quanto dores musculares. Todos estes pontos listados tratam inflamações e dores nas áreas correspondentes. A área conhecida como anti-hélix ou anti-hélice tem dois braços, o superior e o inferior. No braço superior há os pontos do quadril e membros inferiores. Todos estes pontos tratam dores e inflamações.
Entre os braços superior e inferior do antihélice, há uma região conhecida como fossa triangular. Você encontrará 12 pontos de acupuntura que também tratam dores, inflamações e problemas nos órgãos correspondentes. É interessante destacar alguns pontos importantes. O ponto chamado Sistema Nervoso Central, ou Shenmen, significa porta da mente. É um ponto utilizado para estimular as vias aferentes que ligam o resto do corpo ao nosso cérebro, encéfalo. O ponto lumbago se refere à parte muscular da lombar. O ponto termorregulador ajuda a tratar febre e problemas de temperatura corporal. O ponto sistema neurovegetativo ajuda a modular o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O ponto epicentro ajuda a fortalecer a imunidade. O ponto hipertensão ajuda a diminuir a pressão que estiver elevada. Procure ajuda médica caso sofra de hipertensão. O ponto circulação ajuda a tratar problemas circulatórios. Observe que os pontos 6 e 7 estão localizados na parte interna da hélice com a fossa triangular. Entre o braço inferior da antihélice e o início da hélice, há uma região chamada concha simba. Nesta área, você irá encontrar pontos que tratam dores, analgesia, problemas de desequilíbrio do órgão, como constipação, intestinos delgado e grosso, problemas de ansiedade, raiva e preocupação, pontos fígado, vesícula, baço e pâncreas, problemas do trato urogenital, uretra, bexiga, rim e ureter. Note que os pontos 6 e 7 estão situados no muro que dá de encontro com o muro da coluna. Os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 estão no muro inferior do braço inferior da antihélice, na fronteira com a concha simba. Os pontos 8, 9 e 10 estão situados no assoalho da concha simba. Assista a esta aula várias vezes e treine bastante. Abaixo da concha simba e do início da hélice, temos a concha inferior. São 9 pontos. Os pontos boca, laringe, faringe, esôfago e cárdia tratam problemas orais e gástricos, principalmente refluxo. O ponto odontalgia trata dores de dente. O ponto coração trata ansiedade e problemas deste órgão, mas não se deve agulhar em paciente que sofrem de pressão baixa. Consulte seu cardiologista caso tenha problemas do coração e problemas circulatórios. Ponto do pulmão ajuda a tratar problemas respiratórios e o ponto do nervo vago é anti-inflamatório e calmante. O ponto metabolismo também lida com problemas endócrinos. Sempre consulte os médicos. Os pontos de acupuntura, iremos ver os pontos contidos no início ou raiz da hélice e na própria hélice. Estes pontos estão situados na parte de cima de cada porção da hélice. O ponto 11, sono, ajuda a lidar com insônia e promove qualidade do sono. O ponto relaxamento muscular ajuda a relaxar o corpo. Os pontos 9 e 10 estão situados numa protuberância conhecida como tubérculo de Darwin. O ponto plexo solar ajuda a tratar compulsão alimentar. O ponto diafragma ajuda a melhorar respiração e trata tosse. O ponto ápice da hélice ajuda a tratar dores de cabeça, febre e pressão alta. O ponto imunidade anterior não deve ser estimulado em pacientes com doença autoimune. E para finalizar esta aula, eu gostaria de te mostrar um protocolo básico para tratar pacientes que irão passar por alguma cirurgia e irão ajudar o paciente a lidar com o período pós-operatório. Observe que o ponto 8 refere-se ao local que passará por cirurgia. Exemplo, se for cirurgia do dente, então o 8º ponto será o ponto dente. Chegou a hora de praticar os protocolos de acupuntura auricular ou auriculoterapia
para auxílio nos tratamentos de diversas doenças associadas à atenção básica. Para ajudar no tratamento da dor de garganta, temos os seguintes pontos: Shenmen, sistema neurovegetativo SNV, rim, analgesia, amígdalas e imunidade anterior. Se a dor de garganta continuar e tiver febre, consulte seu médico para saber se há algum quadro infeccioso e necessite de antibiótico terapia. Observe que o ponto 2 está atrás da hélice, por isso o ponto não está pretinho, ok? Para ajudar no tratamento de dor de cabeça ou cefaleia frontal, os pontos são Shenmen, SNV, rim, analgesia, encéfalo, frontal e estômago. Se a origem da dor foi algo mal digerido lá no estômago. Se o seu problema for dor na lombar ou lombalgia, os pontos de acupuntura são Shenmen, SNV, rim, analgesia, relaxamento muscular, coluna lombar e lumbago. Lembre-se sempre de investigar a causa das dores. Tenha certeza que os problemas não estejam nos rins, porque dor nos rins também repercutem na coluna lombar. Caso seja algum problema renal, vá ao médico e faça os tratamentos corretos. Para tratamento de dores no nervo ciático ou ciatalgia, você irá tratar os seguintes pontos: Shenmen, SNV, rim, analgesia, relaxamento muscular, coluna lombar, lumbago, ciático, quadril. Para tratar dor no pescoço, na porção cervical, os pontos são Shenmen, SNV, rim, analgesia, relaxamento muscular, coluna cervical, pescoço. Se for um problema de pressão alta, procure seu médico. Se o problema for fascite plantar, problemas nos pés, os pontos são Shenmen, SNV, rim, analgesia, pé, tornozelo, fígado e vesícula biliar. A rigor, tanto faz se é a orelha direita ou esquerda. Essa lateralização não altera os efeitos observados. Procure seu médico e seu fisioterapeuta para uma avaliação mais profunda das causas desta fascite plantar. A famosa enxaqueca também pode ser tratada com o auxílio da acupuntura auricular. Os pontos são Shenmen, SNV, rim, analgesia, encéfalo, com cautela, temporal e fígado. Se os problemas persistirem, procure seu médico. Para a ansiedade descontrolada, a acupuntura auricular tem uma sugestão de tratamento complementar através dos estímulos dos seguintes pontos: Shenmen, rim, SNV, ansiedade, alegria, baço, pâncreas, vício, fome, coração. Pode também acrescentar o ponto que regula sono. Para auxiliar no tratamento de depressão, a sugestão de tratamento é Shenmen, SNV, rim, alegria, ansiedade, psiquismo, pulmão e coração. O ponto sono também pode ser trabalhado. Lembre-se que esta técnica não diminui a importância do uso de medicamentos. Procure sempre ajuda médica e de psicólogos. Esta técnica terapêutica milenar nos estimula a buscar as causas dos sinais e sintomas das pessoas e promover terapias alternativas mais assertivas. Observe as dicas que eu passo para você sinalizar durante os atendimentos clínicos. Lembre-se, uma boa anamnese orienta um bom diagnóstico e então um bom protocolo terapêutico. As sessões de auriculoterapia duram até 30 minutos por sessão, mas o primeiro atendimento tentar buscar entender todo o caso clínico do paciente, portanto, dura 1 hora ou até mais. Se o paciente preferir apenas o uso de sementes de auriculoterapia, oriente-o a estimular-se 3 vezes ao dia, no mínimo, cada ponto. Geralmente ofertamos um pacote de 5 a 10 sessões de auriculoterapia para cada paciente após uma boa anamnese. A cada sessão, usa-se uma das orelhas, salvo casos especiais. Após terminar o tratamento, deve haver um período de descanso, a fim de não haver fadigas e falta de resposta dos pontos estimulados. Lembre-se, você precisa sempre se manter atualizado com as literaturas clássicas e também com as mais modernas, incluindo artigos científicos. Estas são as referências literárias que utilizei para atuar como terapeuta e preparar este curso.
Logo mais, irei lançar novos cursos sobre os pontos de acupuntura e os meridianos pelo corpo todo, conforme as teorias contidas na medicina tradicional chinesa.